Bom dia, gente! Hoje é um ótimo dia fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, sou natural de Criciúma, Santa Catarina, tenho 19 anos e passei em Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, ou UFSC para os íntimos, campus de Floripa. E como eu já tinha comentado no meu Instagram, eu tinha vontade de fazer um vídeo no YouTube comentando como que eu cheguei até aqui, como que eu passei em Medicina. Gente, eu tô procrastinando esse vídeo há muito tempo. Era pra ter gravado antes da viagem pra Argentina e não rolou. Eu já tô até gravando o vlog da pré-faculdade e não gravei esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouco sobre a minha trajetória até passar em medicina. Desde quando eu descobri que eu queria fazer medicina, até os estudos do pré-vestibular, vestibular e aprovação. Eu já gravei esse vídeo uma vez, só que o meu celular deu um pequeno problema e ele acabou deletando tudo. Mas eu acabei percebendo que esse vídeo ficou um pouco longo, então agora eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Na verdade, depois de gravar esse vídeo eu percebi que ficou muito maior do que eu tava esperando, então provavelmente nós teremos 3 partes. Essa aqui é a parte 1, que eu vou contar como que eu descobri que eu queria fazer medicina e minha trajetória até o terceirão. Letícia, como que tu descobriu que tu queria fazer medicina? É uma história bem longa. Eu me decidi pela medicina quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Por incrível que pareça, eu não tinha muita vocação para biológicas quando eu era menor, quando eu tava, sei lá, tipo, no primeiro aninho. Claro que eu gostava muito da matéria de ciências, mas eu gostava mais de, assim, de astronomia. Enfim, ciências nessa idade pra criança ela é bem básica, né? Então não tinha exatamente biológicas ali pra estudar. Mas eu lembro que o pouco que tinha eu não gostava muito. Eu gostava mesmo era de matemática. E eu sempre gostei muito de desenhar. Então quando eu era bem pequenininha eu sempre falava que eu queria ser arquiteta. Claro, né? Depois de passar aquela fase que a gente é um pouco inocente, quando criança, a gente não sabe nem direito qual profissão a gente quer ser. Porque antes de ser arquiteta, eu queria ser pintora de prédio. Mas quando eu tava mais madura um pouquinho, né? Eu tava lá no primeiro, segundo aninho, eu falava muito arquitetura. E eu mantive essa minha intenção de fazer arquitetura por um bom tempo. A minha irmã, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã, que ela é 11 anos mais velha do que eu. Ela já tava na época de ir pra faculdade. Então, quando eu tava no primeiro aninho, ela tava se formando no terceirão. E ela escolheu fazer engenharia mecânica na UFSC. Só que assim, eu gostava de matemática, eu gostava, mas não era tanto. Então, quando ela chegava em casa e contava o que ela tava vendo na engenharia mecânica, eu não me sentia tão atraída assim quanto eu me sentia pela arquitetura. Então, acabou que não fez muita diferença. Só que depois de ela cursar 3 fases em engenharia mecânica na UFSC, ela desistiu, porque ela não tava gostando. Ela voltou pra casa e nisso eu já tava maiorzinha, eu devia estar mais ou menos no terceiro aninho, e ela começou a estudar pra passar em medicina. Ela passou em medicina depois de 1 ano e meio de estudos na UFSC também, campus Floripa, porque na época dela nem tinha o campus de Araranguá. E ela foi fazer medicina. Quando ela foi, eu acho que eu tava no 6º aninho, se não me engano. E ela começou a contar o que ela via nos laboratórios, os atendimentos. Claro que ela não contava, né, gente? Ela não era antiética, então ela não chegava e falava assim: ah, a Mariazinha, eu já atendi ela falou que tinha isso. Eu comecei a ouvir as histórias dela e eu fiquei apaixonada pelo que ela tava contando. E eu me lembro de uma vez, assim, eu não sei nem se meus pais lembram disso, mas foi bem emblemático, que ela tava contando na mesa enquanto a gente comia, acho que era uma sexta de noite, o que ela tava vendo no laboratório naquela semana. E aí eu olhei pra ela e eu falei: nossa, eu gosto disso também. Eu acho que eu quero fazer medicina. E foi ali, com 10 aninhos, que eu decidi que eu queria fazer medicina. E assim, não perdi minha paixão pela matemática. Eu amo matemática até hoje. Só que eu fui aos poucos me apaixonando pelas ciências biológicas. Então chegou lá pelo 8º, 9º ano, todos os meus amigos já sabiam que eu falava muito em medicina e que eu queria fazer medicina pelo menos até aquele ponto. Chegou no ensino médio, eu também não mudei. No começo eu falava muito em ir pra São Paulo. Eu falava em USP, Unicamp, só que eu não tinha muita noção do quão difícil era passar, como é que eram essas faculdades. Eu só sabia que as faculdades eram boas e eu falava muito nessas faculdades. Mas eu não lembro bem se foi no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Eu sei que foi num desses 2 primeiros anos. A minha irmã me levou pra Floripa. Na verdade, eu fui pra Floripa com os meus pais, mas ela me levou na UFSC e no HU. Ela me mostrou o HU por fora e por dentro. E aí eu fiquei louca pelo HU, porque eu achei que era um hospital enorme. Como eu falei, eu não tinha muita noção, né, de faculdades. E aí eu me apaixonei completamente pela UFSC. Eu até cheguei, assim, no terceirão a dar uma cogitada, né? Ah, tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Medicina? Aquela crise existencial que tem quando a gente chega nessa fase da vida. Só que acabou que mesmo cogitando outras coisas, eu não cheguei a realmente bater o martelo do estilo, não, eu vou experimentar outras áreas pra ver se eu realmente quero medicina ou se eu vou mudar. No primeiro e no segundo ano, gente, eu não estudei nada pro vestibular. Eu só estudava pra escola e olha lá, porque tinha umas matérias que eu nem estudava direito. Chegou em 2020, foi o meu terceirão, né? O famoso terceirão que não existiu, porque foi o terceirão da pandemia. Comecei o terceirão mega animada pra estudar. Primeiro que assim, gente, o meu terceirão, ele foi período integral, então eu tinha aula de manhã e de tarde. Era quase como uma faculdade de medicina. Era muito ruim. Acumulou todas as matérias. E além de tudo, eu não estava acostumada a estudar, como eu já falei, eu não sabia como estudar. E aí, quando eu já tava no final de março, eu já tava desanimando, eu não tava mais gostando, nem gostar, né, gente? Eu não gosto de estudar até hoje. Mas assim, eu já tava bem pra baixo nos estudos, não tava conseguindo estudar direito. Só que aí veio uma coisa muito boa, assim, né?
ironia, chamada pandemia. Cara, não é nem final de março, foi final de fevereiro, começo de março, eu já tava desanimada, porque minhas aulas começaram em fevereiro, começo de fevereiro, e aí no começo de março estourou a pandemia. E cara, a pandemia me derrubou. Deu lockdown aqui em Criciúma, a gente achou que seria só 15 dias. O colégio antecipou as nossas férias de julho, então a gente não teve aula. E isso já me botou lá pra baixo, né? Porque eu tava exausta, não aguentava mais estudar, eu ficava dormindo o dia inteiro, não estudava nada. Depois dos primeiros 15 dias de lockdown, a prefeitura, eu acho que foi a prefeitura de Criciúma, estendeu o lockdown pra mais 15 dias. E aí meu colégio pensou que depois desses 15 dias a gente voltaria a ter aula presencial. Iludidos. Então, nesses próximos 15 dias depois do lockdown, né, primeiro, que foi só férias, a gente não estudou, o colégio começou a mandar material pra gente. Só que assim, não eram aulas. Até tinha alguns professores que gravavam aula, mas não era ao vivo, gente, então era aula gravada. Tinha professores que nem se importavam em gravar aula, eles só mandavam exercício pra gente fazer, coisa pra gente ler, enfim. E ainda teve um professor, que foi professor de atualidades, que ele pediu pra gente fazer um exercício sobre a pandemia, e ele pediu pra gente monitorar os casos de Covid no Brasil. Gente, eu comecei a estudar sobre isso, eu entrei em pânico. Minha ansiedade foi lá nas alturas. Eu não sei como é que eu não tive um piripaque naquela época. Depois desses mais 15 dias, né, então já tinha um mês de lockdown, a gente começou a ter aula online. Os professores davam aula pelo Google Meet. No começo eu até tava um pouco animada, né, tipo, tá, ok, agora eu vou ter aula, beleza, eu vou estudar. Só que depois de um tempo, eu simplesmente abria a sala e ia fazer qualquer outra coisa. Eu ia jogar no computador. Acho que a única aula que eu prestava um pouquinho de atenção era biologia e matemática, que eram as duas matérias que eu mais gostava, e deu. Até o final do ano, nem isso eu prestava mais atenção. Chegou no fim do ano e eu comecei a perceber que eu tava me ferrando, né? Porque afinal tinha um Enem chegando. Não só o Enem, mas o vestibular da UFSC. Na verdade, o vestibular da UFSC em 2020 foi cancelado. Mas tinha o Enem. E por mais que o Enem tivesse sido prorrogado, né? Ele foi lá em janeiro ou fevereiro, se não me engano. Cara, eu até tentei estudar, mas eu não consegui. Eu tava vindo de uma base muito ruim. E aí eu tomei uma bomba no Enem. Na verdade, que eu me lembre, eu nem botei o meu nome no SISU, porque eu já sabia que eu não ia passar em lugar nenhum. Só teve um lugar que eu passei. Eu fiz um vestibular, que foi o vestibular da CAF, e eu passei na Unesc. A Unesc, pra quem não conhece, é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, é uma universidade particular. Na verdade, ela não é bem particular, ela é uma universidade comunitária, mas assim, você tem que pagar a mensalidade. Ela fica aqui na minha cidade, e ela tem curso de medicina. Só que assim, eu passei quase na última chamada. E eu não queria mesmo. Então eu não entrei na Unesc. E aí eu conversei com meu pai, eu falei que eu queria tentar entrar em medicina na UFSC. E então, conversando com meu pai, a gente decidiu que eu ia fazer cursinho no Sou Único aqui em Criciúma mesmo. Era um cursinho que hoje em dia nem existe mais, pra vocês terem uma noção. E aí foi começo de 2021. Só que, claro, eu vou terminar essa história no próximo vídeo. Se você viu até aqui, não se esquece de deixar o gostei se você gostou desse vídeo, compartilhar com seus amigos e me seguir lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu sempre abro caixinha quando eu vou fazer vídeo pra você mandar suas dúvidas, que nem eu vou fazer com esse aqui. Beijo, gente, até mais! Au!